Na aula passada, nós estamos numa parte do sermão que trata da justiça de Deus, não é? E nessa parte da justiça, há vários ensinos no sermão. E na reunião passada, nós tratamos sobre homicídio, concupiscência, nós tratamos sobre homicídio e concupiscência, não é? Íamos começar honestidade nas palavras, mas ficou para hoje. Então, nós hoje trataremos três subtemas, na verdade, dentro da justiça. Nós trataremos sobre a honestidade nas palavras, a não vingança e o amor ativo. Há algumas considerações iniciais aqui para a gente, né? O sermão, ele é da proposta de Jesus para a igreja naquele tempo. Falamos nas primeiras aulas aqui, de que naquela época a igreja estava sendo, a igreja de Jerusalém, não é? Ela estava muito influenciada pelos fariseus, pelos saduceus, e Cristo queria, com a proposta do sermão, revigorar a fé, fazer, na verdade, costuras, né? Trazer verdades, afastar sofismas. Havia, na verdade, uma sobreposição de sofismas, interpretações dadas pelos fariseus a respeito do verdadeiro ensino do Evangelho naquela época. Então esse era um contexto de efervescência moral, ética, efervescência social, não é? Então havia ali um monte de gente e havia esses grupos étnicos, intelectuais, espalhando sofismas, espalhando novas regras, espalhando a sua própria interpretação. Nós vimos na aula passada, inclusive, que dada a característica dos fariseus e o machismo predominante, usar muitas vezes o divórcio, a lição sobre o divórcio, não para esclarecer a respeito do que Deus queria para o casamento, para a família. Eles queriam justificar as suas próprias ações. Queriam, distorcer o ensino para se tornarem legalizados. Foi um dos ensinos da aula passada, não é? Então, nesse clima de distorção do Evangelho, de sofismas, o sermão vai tratando temas fundamentais, não é? E hoje a gente vai buscar alguns temas também relacionados ao que Cristo entendia ser fundamental para fortalecer no caráter das pessoas. E vai tratar alguns temas que são meio críticos, né? Como foi na aula passada. Temas que mexem com a nossa vida hoje, temas que mexem com a nossa mente, nosso coração hoje, não é? E vamos começar então. Na aula passada, para quem não estava aqui, eu mostrei esse farol, não é? O farol indica assim, ele começa com luz amarela. Isso vale para todo o sermão. Primeiro, na luz amarela, atenção para a lei mosaica. A lei, por Jesus, foi renovada. Jesus renovou a lei para a igreja, ele não negou a lei. E a minha orientação para vocês aqui é atenção e buscar o conhecimento na lei mosaica. O vermelho. Segundo, analisar a distorsão farisaica. Quer dizer, à luz do conhecimento da lei, agora vamos olhar com cuidado, compare mesmo, com relação ao comportamento dos fariseus e dos seus. Porque esses tinham a intenção de distorcer a lei. E, finalmente, nós vamos olhar para Jesus e ver quais aplicações Jesus trazia para aquele povo, não é? É muito importante conhecer a palavra, mas mais importante ainda é a aplicação da palavra para a nossa vida, não é? Então, dado esse farol, nós começamos com o tema de hoje. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, então, em Mateus, capítulo 5, 33 até 37. Eu vou ler na minha versão aqui, né? Você pode me acompanhar. Então, agora nós começamos a tratar um tema específico, o tema da honestidade nas palavras. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Queridos, quando a gente estuda o Sermão da Montanha, nosso coração deve estar assim, calibrado para a gente tem que ter um coração bem calmo nessa hora, bem apaziguado, porque se trata de um ensino básico da fé. Básico da fé, né?
Aqui é a essência da fé. Então, cada palavrinha que a gente lê aqui ou ouve, obrigado, meu irmão. Cada palavrinha que a gente vê ou ouve aqui, ela tem uma importância muito grande, porque é essencial. Não é? Então, nós lemos o texto de 33 a 37, e trata dos juramentos. Né? E ele termina o texto falando sobre o sim, sim, não, não. Quando eu era criança, meu pai falava com a gente isso. Ela falava só essa palavra, né? Olha, você tem que falar sim, sim ou não, não. Faz isso, menino. Você gosta disso? Não sei. A gente sempre tentava escapar de lateral, meu pai falava, olha, a palavra de Deus diz que tem sim, sim, não, não. Ele era muito rigoroso e não explicava para a gente qual era o contexto do sim, sim, não, não. Não é? Aqui a gente tem uma explicação no texto e o sim, sim está lá no final. Então ele começa dizendo sobre juramento. Naquela oportunidade, tinha uma prática muito grande de jurar por alguma coisa. Quer dizer, buscar garantia para a sua palavra. E parece que nos dias atuais, a gente precisa sempre buscar a garantia das nossas palavras. Vamos fazer um exercício mental aqui? Quando você procura emprego, então, um CV para rodar aí no mercado, você coloca referências pessoais, não é verdade? Quando você busca qualquer posição ou qualquer relacionamento, você começa a namorar uma moça, você fala assim, olha, eu sou daquela família, meus amigos são aqueles. Quando você entra numa igreja nova, você diz de onde você veio. Né? Nós estamos sempre necessitados de colocar referências cruzadas a nosso respeito. Naquela época eram os juramentos. Né? Olha, se eu não fizer isso, não sei se alguém lembra de uma frase que eu vou falar aqui agora. Eu juro pela alma da minha... Nossa vida, quantas vezes eu falei isso? Eu não sei se vocês falaram. Eu juro pela alma. Gente, olha só que gravidade esse juramento que a gente usou várias vezes. Né? E jurar por alguém tem a ver com esse respaldo, buscar referência, buscar garantias. E assim se fez desde aquela época e até hoje nós seguimos um pouco desse padrão. Não é? Ainda juramos, alguns de nós, mas quando nós não juramos, nós buscamos referências das pessoas. Por que a gente faz isso, gente? Porque de uma certa forma, a nossa palavra se tornou sem valor. De alguma maneira, quando eu falo alguma coisa, não é suficiente mais a minha palavra. E era assim também o contexto daquela época. Não é? As pessoas, os crentes, os irmãos daquela época, não é? Quando falariam uma coisa muito séria, afirmavam algo muito sério a respeito de algo, eu vou jurar por Deus, eu vou jurar por isso, por aquilo. Queridos, isso tem a ver diretamente ligado com quem nós somos e a quem nós representamos. Agora faça um paralelo entre esse contexto de julgamento e de referências cruzadas com a pessoa, com a nossa pessoa, quem nós de fato somos. Quem nós somos? Um exercício para nós aqui. Quem nós somos? À luz da Bíblia. Nós somos criatura, criados por Deus, à semelhança de Deus Pai. Não é? Somos coerdeiros da multiforme graça de Deus. Nós somos representantes de Deus. Segundo a palavra, nós somos embaixadores de Cristo. Então a palavra nos traz um papel demasiadamente desafiador. E esse é o contexto que está aqui posto esse texto. Não é? Vocês são povo de Deus, nação santa, povo escolhido de Deus. Não é? E sendo tal, qual é a qualidade da sua palavra? Qual é a qualidade do seu testemunho? Qual é a qualidade das suas afirmações, palavras que você usa? É um pouco disso que o Senhor quer trazer. Eu queria trabalhar então um pouco do que a gente foi percebendo nos estudos da indicação de John Stott também, a respeito do tema. Não é? A gente sabe que os fariseus, né, eles estavam ali preocupados quando buscavam esse entendimento. A gente sabe que os fariseus daquele tempo queriam justificação, né, queriam se enquadrar legalmente. Eles estavam preocupados muito sobre... Está melhor? Muito mais preocupados em enquadrar juramentos. Pode ou não pode jurar? Juramento é certo ou errado? Mas Cristo está tratando de algo mais profundo. Por que vocês estão buscando juramento? Diferente dessa, né, de juramento. É diferente. Não é? E o voto tem a ver com juramento.
Isso que a senhora falou tem a ver com o texto, né, sobre votos. E ele fala para não votar. Vamos voltar nesse texto mais na frente. Promessa no sentido de juramento é uma coisa, né? Prometer dar a alguém algo também tem a ver com o texto. Tem a ver, mas não é a mesma coisa, né? Os fariseus preocupavam-se em delimitar a lei, afastavam o mérito e a intenção no compromisso de votos. E preocupados, falava assim, vou fazer isso em nome de Deus. Estavam preocupados mais. Mas voltando para o nosso desafio de hoje, eu queria aqui trazer para vocês que os fariseus, lembra do farol? Os fariseus estavam preocupados com o seguinte, eu posso ou não posso jurar em nome de Deus? Isso é certo ou errado? Mas Jesus está falando de algo muito maior que isso. Está falando, vocês são criaturas, vocês são representantes, vocês são sacerdotes. Cuidado com as palavras, porque o que vocês falam, vocês estão afetando quem? O reino de Deus na terra. E é por aí que eu queria trabalhar com vocês hoje. Não é? Não é a questão do legalismo que está previsto nos fariseus, mas a essência da promessa do juramento. Quando eu prometo para alguém algo, eu deveria pensar 10 vezes antes de prometer algo. Porque se eu prometer, aí na linha que a irmã trouxe, se eu prometesse, é uma palavra posta. Não é? Nesse caso da promessa, eu posso prometer sem fazer vinculação ao nome de ninguém. Não prometo em nome de Deus, da minha mãe, da alma dela, mas mesmo se eu prometo também, devo cumprir. A palavra diz isso e isso é cabal aqui. Então o que eu queria trazer para vocês, para abrir a nossa conversa de hoje, é sobre o sim, sim, não, mas à luz do que nós somos, à luz do que Cristo quer para nós, e não à luz dos fariseus. É o que eu disse no último fechamento. Né? O texto, vamos voltar no texto, para a gente seguir a risca aqui um pouquinho. 34. Eu, porém, vos digo de modo algum, jureis pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, pelo estrado dos pés, nem por Jerusalém, nem por cidade grande. Vamos trabalhar esse versículo 34. A irmã trouxe aqui uma questão do voto. Né? O que Jesus está falando aqui é que você não deve empenhar o céu nem a terra, porque olha só, você tem domínio sobre o céu? Você tem algum domínio sobre a terra? Você tem algum domínio sobre a alma da sua mãezinha? Você não tem domínio sobre nada. Então é ilegal, não é correto você jurar sobre algo que não te pertence. É esse o que está dizendo o versículo 34. Né? Você não deve usar esses artifícios porque você não tem domínio nenhum sobre eles. O texto fala que você não pode mudar nem a cor do seu cabelo, né, no sentido natural. Então você não tem domínio sobre nada. Não use nenhum artifício desse, porque seria totalmente artificial. Não é? Então, enquanto Cristo estava chamando a atenção para a essência do juramento, os fariseus estavam dizendo assim, pode falar o que você quiser, mas cuidado quando usar a palavra de Deus em vão. Ele estava usando, na verdade, um mandamento lá de Moisés, dos 10 mandamentos, tentando enquadrar isso. E eu acho que a lição que a gente pode tirar disso aqui é, hoje, o cristão deveria voltar para Jesus na essência, reconhecer que nós somos incapacitados tanto de cumprir, e nós não somos detentores de nenhuma garantia. Então não devemos usar essas garantias nas nossas palavras. Essa deveria ser o foco do cristão de hoje. E não buscar uma legalidade para a coisa. Não buscar uma interpretação que ajudasse. Nós estamos cheios de igrejas e crentes tentando encontrar uma justificação através de interpretação bíblica para se manter equilibrado. Não funciona, gente. Se você, por acaso, encontrar algum texto bíblico que justifique o seu pecado, se você conseguir essa proeza, você perdeu um grande tempo. Que ainda que as pessoas confiem nisso, o Papai do Céu e a sua vida não crescerão com isso. Não é? Então, basicamente, o grande contexto aqui de discussão de Cristo com os fariseus tem a ver com não busque se legalizar, busque retornar à essência de um coração que reconhece que jurar é um grande problema. Por quê? Porque você não tem como oferecer garantia para ninguém. Não é? Você não pode jurar pelo céu, você não pode jurar pela terra, você não pode jurar pela sua mãe, nem pela sua vida, porque a sua vida também não está no seu controle. Então, quando a questão do voto, Jesus fala que não deverias jurar e nem votar. Aí em Deuteronômio, né, é só para fazer um paralelo, Deuteronômio, os mandamentos do Senhor lá em Levíticos, Deuteronômios, né, são obras que o Senhor revelou através de Moisés, dos levitas, né, e ele é muito mais radical naquela época, porque ali havia uma necessidade de organização social, não só de ensino religioso, ensino espiritual, mas também de organização social. Então eles trouxeram uma série de regras, que está lá
derivadas depois dos 10 mandamentos, uma série de regras depois, para que se organizassem a vida. Não é? Nós vamos entender depois por que essas normas foram criadas, mas lá atrás havia um objetivo também de organização social. Não é? Claro. O que eu entendi desses textos, me corrija se eu estiver errada, esses textos que a irmã trouxe também, estão falando em votos ao Senhor. Então, por exemplo, eu, sei lá, prometo que eu vou, Senhor, a partir de hoje eu não vou mais beber, eu juro que eu não vou mais beber. Um exemplo, bobo. Mas nesse texto aqui no texto de Mateus, está falando assim, jurar por alguém, por algo, né? E não fazer esse é o meu entendimento sobre esses textos, né? Quando a gente faz um juramento ao Senhor, uma promessa, eu prometo, Senhor, que a partir de hoje isso ou aquilo, então eu vou jejuar e no jejum, seria mais ou menos nesse sentido que eu entendi. Vamos tentar fazer uma ligação entre tudo o que está sendo dito aqui, porque tudo está relacionado, mas em momentos diferentes, né? Quando a gente lê em Deuteronômio, como lemos agora, em Números, a gente está voltando lá para a época de Israel, após Moisés, ou com Moisés, onde havia uma norma que saiu com os 10 mandamentos, não é? E depois havia uma série de regras e leis para a organização social, e muito mais voltadas entre as pessoas, porque estava se organizando uma nação. Então ali, entre organizar uma nação, você precisava definir regras para que eles vivessem em comunidade e organizadamente. Uma das propostas da lei da época era estabelecer a justiça entre eles. E aí eu vou antecipar um conceito aqui, depois a gente vai aprofundar, que é assim, o que é estabelecer justiça entre eles? Não é? Essa resposta a gente vai dando ao longo da aula de hoje, mas havia um princípio. Quando eu estabeleço justiça, eu aplaco a vingança. Se eu não tivesse estabelecido regras entre eles e dito como eles deveriam agir, eles procurariam por suas próprias mãos corrigir a injustiça. Então teria vingança. Então a lei veio naquela época para organizar socialmente, trazendo a justiça para aplacar a vingança. Era muito mais predominante naquela época tratar temas de um para o outro, porque esse era o momento que viveu aquele povo. Precisava viver um com o outro. Quando a gente vê aqui no texto de Mateus 5, Jesus está falando sobre juramento, né, e corrigindo algumas distorções. As pessoas já conheciam a lei ali naquele momento, mas havia distorções. Foi o contexto que eu abri a aula de hoje. Havia distorções e Jesus queria cirurgicamente corrigir as distorções. E ele diz o seguinte: olha, procure não jurar, não é? Agora, além de não jurar, não fique usando de palavras de Deus e garantias que você de fato não tem. Então ele está corrigindo também o ato de jurar. É um pouquinho diferente da primeira versão. E quando a irmã fala lá sobre, quando a gente fala lá sobre a parte que ela leu sobre votar ou não votar, né? Peço para falar um pouco mais à frente disso, para a gente seguir a sequência do ensino, né? Então aqui Jesus está corrigindo assim, ó, não usem essas garantias, porque elas de fato não existem. Vocês estão tentando justificar, tentando, do ponto de vista intelectual, tentar justificar ações, mas de fato não há garantias. Você não pode nem usar a garantia do céu, porque o céu não te pertence. É o que está no versículo 38, 34. Vamos seguir comigo na palavra para a gente não se perder aqui na sequência. No versículo 35 ele fala, nem pela terra, porque a terra não pertence a vós, nem por Jerusalém, que também não é cidade de vocês, é a cidade, inclusive, do grande rei. Não é? Jerusalém sempre foi, na história da igreja, na história do povo de Israel, a cidade de Deus. Não é? Há outros versículos que tratam disso. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Quer dizer, não fique procurando essas garantias, porque nada disso é garantia. Então, na verdade, se você fizer, você está falando sem base. Se você prometer algo, você está prometendo sem base, está incorreto. Então ele desmonta essa prática de jurar que havia sido pensada e defendida pelos fariseus. Ele desmonta. Ele diz que essas garantias não existem, de forma que você não deveria jurar por esses elementos. E pensando para nós hoje, não é? Fica claro, você não tem domínio sobre o céu, nem sobre a terra, nem sobre a sua vida, então não fique garantindo, porque não adianta fazer esse tipo de promessa, porque ela é ilegal, ela é errada, ela é sem sustentação. É o que Jesus está ensinando aqui, e aí vamos seguir essa sequência, porque aí a gente vai conseguindo tratar os outros temas. Né? Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. Aí vamos tratar um pouco alguns pontos aqui. Devemos tudo que jurarmos, devemos cumprir, afinal somos testemunhas do reino da verdade e da luz. E aí, alguma coisa que a gente falou sobre juramento ou sobre promessa. Tudo que a gente falar,
A gente deve cumprir. Por quê? Primeiro, porque nós somos testemunhas do Evangelho. Nós somos aqui representantes do reino. Se a gente começa a prometer e jurar e não cumprir, nós estamos fazendo testemunho errado a respeito do que nós somos, a respeito do Evangelho, a respeito da luz. Não é? E eu queria colocar para vocês algumas questões que valem ainda para hoje. Eu não sei se vocês já ouviram falar, quem é da área financeira aqui, sobre contratos e confiança de contratos. Alguém já ouviu falar disso? A gente gosta de investir, não gosta de investir no Brasil porque os contratos não são respeitados. Já ouviram essas expressões? A gente investe na Suíça porque lá a coisa funciona. No Chile a gente investe porque lá há uma certeza jurídica. Gente, é a mesma base disso aqui. Contrato é para ser cumprido, palavra é para ser cumprida. Uma sociedade não se organiza em cima de mentira. Ninguém se organiza em cima de mentira. Você não faz um casamento se você tiver dúvida das palavras do noivo e da noiva. Você não estabelece um negócio com um sócio se você não acredita no sócio. Então nós estamos falando da essência, verdade e mentira. Nós estamos falando sobre o testemunho da verdade e da luz. Um crente não pode sair por aí prometendo e não cumprindo. Independente se você vai... Já falamos que você não pode oferecer garantias, né? Jesus já disse. Esquece as garantias, porque isso é um ponto passado. Você não pode, você não tem o que garantir. Pensado fora a garantia, agora vamos falar só da promessa e só do juramento. O cristão não pode sair por aí falando e não cumprindo. Não pode, é o que Cristo está dizendo. Né? É testemunho, é falta de construção. A gente não constrói as coisas em cima de promessas que não são cumpridas e sobre palavras que não são cumpridas. Ah, Anderson, mas isso é um desafio dos mais pesados. Isso é verdade. Não é? Jesus sabia disso. Ou você acha que ele não sabia da nossa fragilidade? Ele sabia da nossa fragilidade, não é verdade? Ele sabia. No entanto, ele está chamando a nossa atenção para que a nossa palavra seja se ensina ou não. Isso tem muito mais a ver com a disposição do nosso coração. Não é? Quando você se compromete com alguém, naquele momento sua alma e sua consciência está plugada, está associada, está confirmando aquela decisão. Se houver uma variável nova depois, é outra história. O que ele está tratando aqui é da emoção, é da alma, é do coração. Ele está tratando sobre, você já sabe que não vai cumprir e já está fazendo uma oferta. Para ganhar tempo, para administrar, para ludibriar. É sobre isso que a gente está falando aqui. Não é? Então, tudo que jurarmos devemos cumprir. Afinal, somos testemunhas do reino, da verdade e da luz. Cada vez que a gente não cumprir, o que vai acontecer em relação ao reino e à luz? Independente, obrigado, irmão. Cada vez que a gente não cumprir, vai ficar um testemunho positivo ou negativo, gente? Para as pessoas que observam, para os filhos, para a geração que está atual. Se tem uma coisa que desequilibra uma nação, uma vida ou uma sociedade, é com regras que não são confirmadas. A gente está hoje pensando aqui, eu pensando aqui com meus botões, se o STF mantém decisões que ele toma ou se ele muda as decisões que ele mesmo toma. Ou é só eu? Então isso gera uma insegurança jurídica, uma insegurança social, espiritual, pessoal. O que Cristo está falando aqui é sobre isso, sobre estabelecer um reino na terra, sobre bases firmes, sobre honestidade na palavra. Então, com isso, o que me vem ao coração? Eu tenho que perseguir isso. Eu posso, eventualmente, não cumprir, porque sou falho, mas isso não é uma prática que eu vou admitir para a minha vida. Eu tenho que correr atrás de não executar assim. Então, Cristo nos chama para isso. Seja, porém, a tua palavra se ensina ou não, que passar disso vem do maligno. Uma frase muito pesada para nós. Que passar disso vem do maligno. Ou seja, nas vezes em que eu estiver caindo para um lado ou para o outro, não estou nem no sim nem no não, há uma grande probabilidade de eu estar sendo manipulado. Por quem? É o que a palavra está dizendo. Não é? E é muito sério isso, gente. Aí não tem, de novo, como eu ficar julgando você, nem você a mim, mas é uma questão de autoavaliação. Não é? Eu tenho que buscar esse se ensina ou não. Eu não sei se vocês vão... Aqui nós estamos com um grupo de pessoas mais maduras aqui, alguns mais novos, mas de uma forma geral pessoas mais maduras. É tão bom quando você olha para alguém que você sabe que tem uma firmeza estrutural ali naquela pessoa, de caráter. É verdade ou não é? Quando você olha para alguém, quantas pessoas na sua vida você olha para trás e fala, essa é firme. Não que ela tenha sido verdadeira a vida inteira. Ela pode ter errado, uma hora ou outra. Mas você olha para ela e fala assim, esse aí
Esse aí eu consigo ancorar num trabalho, para dar um exemplo prático. Eu tive alguns líderes na minha vida, que um deles ou dois deles me chamaram, me ligaram: Anderson, vem trabalhar comigo. Ó, 2 deles me chamaram, eu nem perguntei quanto que eu ia ganhar, eu fui. E fui bem com essas pessoas. Não é? Pessoas pastores, líderes evangélicos que chamam co-pastores para trabalhar, e o co-pastor fala: estou indo, pastor, vou te arrumar aqui a casa que eu estou indo. Há um grau de confiança. Não é? O pai que vira para o filho e chama o filho falou assim: com meu pai eu vou. Não é? Com minha mãe eu vou. Com aquele presbítero, aquele diácono eu vou, porque aquilo ali é sustância, como diz o pastor Jeremias lá em BH. Não que ele seja perfeito, mas há uma segurança. Segurança, nesse caso, de se ensina ou não. Olha, se eu for com a Ana, e a Ana, porventura, ainda assim não for 100% sim, mas meu coração ainda reconhece que ela faz o possível para ser sim, ou para ser não. Então eu mantenho a minha estrutura. Isso é base estrutural de muita coisa, gente. De ministérios, de famílias, de estados, de nações, de acordos, não é? Quando você reconhece em pessoas de confiança. Né? Minha avó falava assim comigo: nós somos muito simples, mas ela falava assim: nós temos que ser simples, mas nós temos que ser pessoas honestas. Não é? Às vezes você atura um monte de características na pessoa, mas se a pessoa é honesta, você amarra a sua confiança nela. Então é disso que a gente está falando aqui. Não é? Pessoas que a gente pode acreditar nelas. Confiar, ainda que a gente sabe que estamos lidando com pessoas humanas. Né? Mas confiar. É isso que nós estamos falando aqui. Jesus estava começando uma igreja naquele momento. Uma igreja que sofria de sofismas, de aberrações interpretativas. E ele estava querendo construir um exército de pessoas confiáveis. Pessoas que poderiam levar o evangelho à frente. E graças a Deus chegou até nós. Agora nós fazemos parte da história. O evangelho precisa continuar. Seremos as pessoas confiáveis? É isso que nós estamos falando aqui. Não é? Nós somos pessoas que vamos dizer sim, 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 não, não, não. Buscar fazer isso. Comprometer com esse propósito. Quando prometer para uma criança, né, como a irmã disse lá atrás, quando eu prometer para uma criança, eu prometer para minha amiga que eu vou lá às 15 horas, eu vou às 15 horas. E se eu não for às 15 horas, eu vou avisar com antecedência. Eu vou ligar para justificar. Eu vou aparecer. Porque eu preciso manter uma relação de confiança. Parece banal isso aqui, mas vou dar um exemplo para vocês. Negócios e vidas mudam por conta de quebras de confiança. Vamos lá. Vamos trocar aqui entre nós. Eu estou andando com o Emerson aqui, eu contrato o Emerson, ele me contrata, a gente vai trabalhar juntos e a gente está numa decisão séria numa empresa, para comprar uma empresa. Eu viro para o Emerson, posso comprar? Se eu perguntar isso para ele e o dinheiro for meu, eu não sei, eu sei que ele não é perfeito, eu sei os recursos que eu coloquei para ele. Mas se ele disser sim, eu empenhei o meu patrimônio naquilo, eu empenhei a minha esperança para os próximos anos naquilo. Se ele furar comigo uma vez, eu chamo ele de novo? Eu chamo, gente, ele de novo? Então nós estamos falando de coisas essenciais aqui. Estamos falando de coisas que constroem relações ou destroem relações. Amizades, famílias, igrejas, negócios. Se ele, porventura, viu que ele falou comigo, compra, e a 30 segundos após, ele teve uma informação que muda, qual que é a obrigação dele? Me avisar em que momento? Na hora. Na hora. Então, gente, nós estamos falando dessa essência. Não é? Queria falar assim: Anderson, eu não sou capaz, eu descobri agora, nesse minuto, aqui está aqui a imagem, vou tirar a foto para você. Porque ele precisa manter a segurança da confiança sem mancha. Em alguns momentos da vida a gente não vai aceitar dar passo para frente assim. E é disso que Jesus está falando aqui. Não é? De uma essência da verdade, que é base para a construção. Não é? É muito mais do que os fariseus estavam tentando explicar. Não é muito mais do que ficar dizendo: olha, jura por Deus, está certo ou está errado? Ah, mas está usando o nome de Deus em vão. Também é um problema. Mas não é isso que Jesus está tratando nesse caso aqui. Só para fechar esses pontos, né? Os juramentos somente justificam devido à falibilidade humana. Aí eu queria chegar onde a irmã trouxe aqui. Não é? Jesus falou que a gente não deveria fazer juramento em voto. Né? E por que esses votos nasceram? Por que as pessoas precisavam votar? Por que elas precisavam jurar? Não é? Porque nós somos humanos e falhos. Então,
como para o outro, para ter credibilidade. Para a gente aumentar a credibilidade, a gente precisava envolver alguém. Às vezes, ainda hoje, precisamos disso, porque quando se trata de contratos, por exemplo, a gente precisa oferecer alguma garantia, porque tem que agregar confiabilidade. É pela natureza caída nossa. Se assim não fosse, não precisávamos de votos. Não é? Então, são aqueles pontos que são agregados à nossa vida para ajudar na nossa falibilidade. Mas por isso os votos acabaram surgindo. Não é? Agora, votar deveria ser a última alternativa. Mas se por acaso usar dela, uma orientação bíblica é não fazer sem garantia. Quer dizer, não fazer e não cumprir, para ser direto com as palavras. Melhor não fazer. O que Jesus enfatizou nos seus ensinamentos foi que os homens honestos não precisam recorrer a juramentos. E aí é pesado. Né? Os homens honestos, pessoas de confiança, não precisam disso. Não que eles devam recusar-se a prestar juramento, é diferente. Né? Não que se você tiver perante um juízo, perante um governo, perante uma obrigação legal, que você não possa fazer juramento. Não é isso. Você pode fazer. Não é? Senão você vai demonstrar aí o contrário. Você foi receber aqui uma insígnia, tem um irmão militar aqui entre nós, e há um juramento ali, na hora de tomar posse. Se você não fizer aquele juramento, aí é o contrário. Né? Você foge da confiança. É diferente. Mas, de fato, o que ele quer dizer é que isso é um artifício humano, não precisaríamos disso. Fica claro, então, para a gente, nessa reflexão, que a busca pela confiança, pela verdade, é uma obrigação do crente. A gente vai interpretar de um jeito ou de outro, tem a ver com a nossa forma de entender as coisas, mas, no fundo, o que está sendo dito aqui é a nossa perseguição pela verdade e pelo sim, sim, não, não. E é tão bom quando a gente leva isso a sério entre nós aqui, na igreja, hoje, no ano 2018. Né? É tão bom quando a gente estabelece essas relações entre nós aqui. Que a gente cumpre horário, que a gente, quando fala com o outro que vai fazer, faz, se não justifica, em respeito ao outro, em respeito aos horários, em respeito às pessoas. E coisa feia é quando a gente cai na cilada de cometer erros permanentes nessa área. Muito mais sendo crentes. Porque é difícil a gente vai conseguir restabelecer um testemunho cristão se as pessoas já têm esse histórico nosso. Muito difícil a gente avançar, inclusive falar de evangelismo. Ele fazia as duas coisas. Ele reforçava a lei, mas ele não permitia que os fariseus a distorcessem em benefício próprio para buscar para eles uma legalidade. Né? Ele não admitia isso. Ele queria dizer que a lei valia, sim, mas o princípio da lei não era a superficialidade que eles buscavam, e sim uma lei profunda associada ao reino de Deus. Quando na aula passada a gente falou sobre proteção família, aqui é proteção da verdade. Então a lei, ela tem uma finalidade na sua essência, e essa essência que ele queria defender. Às vezes ele abria mão de algumas práticas, ele abria mão e até jogava para o lado, quando essas práticas mascaravam o objetivo da lei. Há um outro texto que a gente vai tratar na sequência, que é sobre a não vingança. Não é? Está na sequência do texto, agora nós vamos tratar de 38 a 42, e olha como é que começa esse versículo, na linha do que, aliás, a gente trouxe para a gente ali agora. Olha só, o versículo 38. Se você ler com pressa, você não entende o versículo 38. Olha aí com calma. Eu vou ler na minha versão aqui. Ouviste o que foi dito? Jesus falando. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Olha o início desse versículo. Ele está criticando a interpretação que os fariseus e escribas davam à lei. Pegando um ponto que a Ariadne trouxe. E eles estavam dizendo lá, os fariseus, dizendo assim, ó, é olho por olho, dente por dente. Isso é justiça. Se você pesquisar historicamente esses textos, olho por olho, dente por dente, está presente no Código de Hammurabi 2000 anos antes de Jesus, na época do reino mesopotâmio. Quem estudou a história vai lembrar de Hammurabi, né? Olho por olho, dente por dente. De lá veio essa orientação de que justiça, o que tem a ver olho por olho, dente por dente? É que se estabeleceu uma relação equilibrada entre o erro e o castigo. Se alguém te rouba, você
Se alguém te mata ou toma algo teu, você pode matá-lo. Isso está escrito lá na lei de Hammurabi. Se você pegar lá os 280 artigos, ele começa a estabelecer uma relação equilibrada, na visão deles, entre o fato e entre o castigo. E aqui os fariseus, tentando reproduzir a lei, começa com essa expressão: olho por olho, dente por dente. Ou seja, se alguém me fizer algo, eu tenho o direito de fazer a mesma coisa com ele. Isso é uma desorganização social. Vocês têm que lembrar que naquele momento a igreja era perseguida e os líderes sociais da época faziam o que queriam com as pessoas, com as mulheres, com as crianças. Era uma desorganização social porque alguma categoria se sentia com todo o direito em detrimento das outras. Também era assim lá no Código de Hammurabi. Lá havia castas sociais e os de cima, superiores, tinham poder sobre os de baixo. E para eles a lei era mais equânime, mais correta, vamos pensar assim. Não é? Então Jesus está falando assim, olha, não é nada disso. Não é essa a proposta que eu tenho para vocês, de vingança, de olho por olho, dente por dente. A minha proposta é uma proposta de amor. Eu vim para restaurar a relação de Deus com o homem. Não reforçar essa conduta que já acontecia entre eles, dessa típica justiça, que na verdade era uma vingança. Alguém fazia algo para mim, então eu podia fazer o mesmo, ou fazer do jeito que eu quisesse fazer, para reparar a minha perda. Não é? E aí a gente vai começar a pensar sobre o que é justiça e o que é vingança. Não é? O que é justiça e o que é vingança. Não é? Olho por olho, dente por dente, está mais para vingança. Está mais para eu poder executar o outro quando ele me faz algum mal. A lei teria dupla missão: fundamentar a justiça e revelar a vingança. E agora eu queria abrir esse ponto com vocês. Uma das funções da justiça é estabelecer um castigo para um determinado erro. Né? Porque ao fazer isto, ele delimita o castigo. E ao delimitar o castigo, impede ou refreia a vingança. Imagina assim, se alguém mata alguém hoje no país, ou em qualquer país do mundo, tem alguma legislação para tratar disso. No nosso país tem um tribunal e tem ali uma prisão para aquela pessoa. Aquilo é um castigo imposto para reparar o erro. Se não houvesse aquela delimitação de uma pena, ficava livre. E se estando livre, vai depender da força daquele que vai exercer a reação. Né? Se eu sou forte, eu posso acabar com ele, posso tirar a vida dele, da família dele inteira. Mas a justiça define, não sei se tem alguém aqui da área de direito, pode ajudar nesse conceito, mas a justiça vem delimitar o castigo a um nível que pode ser adequado às leis universais de direitos humanos, mas delimita. Esse é que é o ponto principal aqui. Que aquele que está enlutado, naturalmente pelas emoções, ele pode estar desequilibrado na ação de cumprir a justiça. E aí desorganiza a sociedade. Esse é um ponto importante para a gente refletir aqui. Né? Jesus está falando o seguinte: eu não vou permitir a vingança. Não vou referendar isso. Ele está dizendo assim, olha, e mais, ele fala mais do que isso. Né? Ele fala mais, ele fala, olha, eu não aceito essa questão da vingança, e mais, como cristão, vocês deveriam oferecer a outra face. E aí nós chegamos num dos versículos mais difíceis, na minha opinião, dentro do Sermão da Montanha. Porque se não posso vingar, eu poderia usar a justiça, mas Cristo fala mais do que isso. Ele fala assim, que tal se você abrir mão do seu direito de justiça e oferecer a outra face? E aí, gente, choca cada um de nós, inclusive a mim. Não é? Como é que a gente abre mão desse direito? Na verdade, ele não anula a justiça. Porque Cristo na cruz, ele faz com que o pecado do homem seja pago com a sua morte. Mas ele se oferece para exercer a justiça, e aquele que ofendeu, nesse caso, no caso de Cristo, recebe uma oportunidade. Então Jesus fez isso, ele ofereceu sua vida para manter a justiça. Mas no caso aqui, ele propõe que a gente vire a outra face. Eu comecei falando que Jesus não anula a justiça. E o testemunho da cruz é um exemplo disso. Né? Mas no versículo aqui ele diz que a gente deve oferecer a outra face. É como se ele dissesse o seguinte: abra mão do seu direito de exercer a justiça sobre aquela pessoa. Não é uma atitude extremamente altruísta, bem fora da questão humana? Não é? Eu tenho uma frase para isso. Na verdade, não sou eu que tenho. Eu li essa frase e adotei para mim, que é assim: nesta hora, a gente depende inteiramente
da força sobrenatural de Deus e da atuação sobrenatural do Espírito Santo em nós. Não há como a gente, em questões humanas, tendo aberto mão daquilo que a gente acreditava ser a justiça, para aquele padrão de justiça que alguém estabeleceu, que a comunidade estabeleceu, que é diferente, aquilo que eu gostaria de fazer ao João, tendo ele me agredido, em relação àquilo que a sociedade determina. Já tem uma distância aí, mas eu aceito, em função da organização social, do equilíbrio das forças, de tudo mais, eu aceito que eu me detenho e aceito que a justiça exerça a força dela. Agora, o que é mais forte do que isso? Eu ainda abro mão de condenar o João, de levar ele à justiça, né? E isso é uma ação sobrenatural de Deus. Isto é a ação sobrenatural do Espírito, não é? Em nenhum outro ponto do sermão a contracultura é tão notória. É contracultura. É fazer algo contra a vertente natural da cultura. Eu tenho direito, mas eu abro mão do direito. Não é vingança. Nós falamos na aula passada sobre a diferença entre exercer uma ação quando nós estamos querendo limitar a ação errada do outro, sem dentro do coração estar cheio de vingança e de ódio pelo outro. Esse é um ponto que nós temos que tirar aqui para a gente refletir, não é? Inclusive a questão do Estado exercer a justiça tem muito a ver com o que eu estou falando aqui agora. Dificilmente a pessoa, sofrendo essa situação, vai ser capaz de abstrair mentalmente a distinção entre se proteger e estar com ódio do outro. Mas em algum momento da sua ação, não da sua, vamos pegar para todo mundo aqui para não ficar só a sua, mas em algum momento dessa ação que você está descrevendo, há um sentimento de autodefesa, em algum momento há um sentimento de ódio. Vou dar um exemplo direto para você. Tem gente, pessoas que a gente conhece, que diante desse quadro sabe separar bem entre se defender e vingar o outro. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Um policial, uma autoridade, ele é capaz de refrear esse bandido, imobilizá-lo, segurá-lo e não matá-lo. Aí você está vendo uma ação de contenção. Ele poderia exercer a vingança no seu lugar, seria humanamente legítimo, mas ele está debaixo de um papel social que tem para ele um código de ética, no qual ele tem limites. E ele consegue exercer esse limite. Você, diante da emoção, tem dificuldade de exercer esse limite, né? Por isso que Jesus trata desse tema e ele faz essa separação. Ele fala assim, a ira e a vingança pertencem a Deus, foi citado ali atrás. Porque ele já sabia da sua limitação humana nisso, né? Então ele diz, olha, não vingue, porque se você vingar, dificilmente você vai conseguir separar isso. Mas aquele tratamento que Deus vai dar sem ódio. Ele vai exercer esse julgamento ou essa ação contrária sem ódio, porque ele não está limitado a isso, ele não está nesse contexto. Às vezes isso é muito latente na gente. E a gente falava sobre a força sobrenatural de Deus. Vou dar um exemplo para você, assim, extraordinário. Mas não é para a gente, talvez para a gente ficar constrangido em buscar o Espírito. Uma irmã que eu conheço pessoalmente, ela morava numa casa no bairro nobre de Belo Horizonte, ela é mãe de 3 filhas e um rapaz. Todos eram solteiros. E durante uma noite, a casa foi invadida por 2 marginais. A primeira reação que ela teve foi, onde estão as minhas filhas? Que elas são as mais frágeis, moças ainda, diante de uma invasão de uma casa por 2 marginais. A primeira reação dela foi, vá as 3 para o quarto lá, tranquem a porta e isolou as 3 meninas, não é? E ela mandou alguém chamar a polícia, claro. E começou a orar e falar, Deus, como é que eu faço nessa situação? E eu estou dando esse exemplo para ser didático, tá, gente? Não é para oprimir ninguém, não é? E ela orou e falou assim, Deus, me dá uma força nova, especial, espetacular, sobrenatural. E Deus deu. E quando aqueles caras chegaram perto dela, já estavam vindo na direção dos quartos, ela exerceu uma ordem, né, sobre eles, ela deu uma ordem sobre eles, e ela os confrontou, e ela reclamou autoridade sobre eles, quer dizer, ela correu um risco de vida, e ela exerceu uma autoridade sobre eles e falou, olha, na minha casa, quem manda aqui é Jesus. Então, se ele autorizar algo, eu aceito. Mas ele não está me dando essa sensação. Estou sentindo na minha alma que aqui, quem manda é o Espírito de Deus. E violência não entra aqui em casa. Se vocês quiserem fazer algo, é comigo que vocês têm que fazer primeiro. E ela, no coração, começou a abençoar aqueles homens. E eu quero só chamar a atenção dessa parte. O desfecho foi a vitória. Essa história foi positiva, tá, gente? Mas eu queria chamar a atenção aqui é sobre esse coração dessa mulher. Que, com base naquele fato, e pela fé que ela tinha, e o risco que ela corria, seu coração não encheu de ódio. O fato não tinha sido consumado, né? Mas no coração dela havia um amor grande, extraordinário.
E ela começou a orar dentro do coração para Deus transformar aqueles homens. A história final disso é que esses homens se compadeceram. O Espírito Santo atuou ali naquele lugar e esses homens foram constrangidos e abdicaram do mal. Anderson, mas essa história é um caso em 1000. Eu não estou chamando atenção só para o caso aqui, mas para um coração e uma alma que consegue diferenciar, não é? Diferenciar o amor, a perda, tudo ao mesmo tempo. Ama, mesmo na perda. Não foi a primeira vez que a casa dela foi invadida. Mas queria chamar a atenção de vocês assim, que esse separar do ódio é coisa do Espírito Santo na vida da gente. Quando você sofre uma injustiça no trabalho, ou na sua família, ou com alguém que você ama, você, na primeira reação, você sente uma frustração enorme. Aquilo pode caminhar para o ódio, mas aquilo pode caminhar para o amor. Pode caminhar para uma busca espiritual, de você não se entregar a ser um instrumento do ódio. Porque isso é natural. É por aí que a gente está discutindo aqui, de coisas sobrenaturais. E aí a gente fala o seguinte, ó, em nenhum outro lugar mostra a necessidade do poder do Espírito Santo é tão constrangedora para nós, nesse momento, nesses momentos cruciais. Não é? Ou eu entendo e me constranjo que não sou incapaz de cumprir isso sem que o Espírito Santo me ajude, sem que eu ande com Deus de verdade, ou eu vou de fato, vou realmente aceitar aquela sina, aquela conduta que está proposta humanamente e inclusive aceita na sociedade para mim. Não é? Então, Cristo está falando de algo extraordinário realmente aqui. E ao que demandar também contigo, ao que demandar contigo e tentar tirar a túnica, deixa lá também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Vai com ele 2. Vamos parar por aqui. Né? O que a gente vê aqui nesses 2 versículos, né? Eu vejo 2 coisas aqui. Né? Primeiro já falamos que é uma definição altruísta. Alguém que abre mão do seu direito em favor do outro. Agora, também é alguém que abre mão do direito do outro, sabe por quê? Porque sabe onde ele está ancorado. Eu estou ancorado na justiça de Deus, na proteção de Deus. Eu estou ancorado no Deus da história, que tem comigo uma aliança eterna. Então tem uma vinculação aí do altruísmo com a minha segurança espiritual, social, física, emocional e, por que não dizer, financeira. Eu vivo confiado na graça abundante. Logo, eu posso ser mais altruísta. Faz sentido para vocês isso? Porque se eu vivo sem segurança da minha fé, sem saber quem é meu Deus, sem saber quem é Ele para mim, é mais difícil eu conseguir ceder em altruísmo. Mas eu tenho que ter uma ligação direta entre a minha atitude altruísta e a minha certeza de onde eu estou ancorado. Né? Daquele que me garante. Se alguém me deu um prejuízo de 30 mil reais hoje, e eu decido não ir à justiça para atacá-lo, eu tenho até direito de fazer isso, mas eu tenho uma segurança que aquele que me deu 30, pode me dar 100, pode me dar 200, pode me dar 150, mas meu coração não será contaminado por essa forma de viver, por esse estilo de vida. E Cristo fala em versículos seguintes, se você faz o mesmo que todo mundo faz, então cadê o extraordinário da fé espiritual que está dentro do seu coração? Então é puxado para nós isso. Mas nós somos chamados para sermos extraordinários e não ordinários. Nós somos chamados para usar de práticas baseadas num Deus extraordinário. Portanto, espera-se de nós ações extraordinárias. É por aí que que Cristo está ensinando para a gente aqui. Não sei se você teve alguma experiência assim, pela caminhada da vida, não é? Mas eu posso dizer para você, eu já tive que abrir mão de alguma coisa e Deus me deu muito mais. Tem exemplos diretos assim para dar, não é? Coisas que fui perseguido ao extremo, e o Senhor me deu muito mais do que isso. E tem várias pessoas também que podem testemunhar assim. Então o cristão não vive nessa métrica de que se eu tinha 30, eu perdi 30, agora eu vou ter eternamente 0. Não é essa a métrica do cristão. É essa a métrica das empresas. É a métrica da sociedade. Não é? Eu era rico, agora fiquei pobre, já era. Não. Não é essa a métrica do crente. E é por aí que a gente tem que pensar. Não é? Uma ação altruísta nossa, de não vingança, tem a ver com a nossa confiança em quem nós depositamos a nossa vida. Não é? Porque se a gente for pensar assim, eu sou igual a qualquer outro, não tem uma dispensa lá no céu em meu favor. Então eu vou correr até do 30 até o final, porque se eu não pegar esse 30 que eu perdi,
Eu vou ficar mais 30 anos aqui passando muita dificuldade. Então, gente, eu vejo sempre essa interpretação do não vingança com essa graça abundante de Deus para nós. Que a gente não pode abrir mão de crer nela. Não é? Se o crente vive na ponta da caneta o tempo inteiro, ele vai tendenciar para o lado da vingança. Quando a caneta na confiança da vida, no passo a passo, no dia a dia. Não é? Nós somos desafiados a levar ao Senhor as nossas perdas e a crer na restituição que Ele pode fazer também. Mas o ensino é claro aqui de Jesus. Dê a quem te pede, não voltes as costas ao que lhe deseja que lhe emprestes. Aí é outra parte difícil, quer dizer, não sei se você tem essa experiência de gente que está sempre te pedindo emprestado. Não é? E a Bíblia fala lá em Provérbios que a gente não deve emprestar e esperar de volta, né? Esse negócio de avalista não dá certo. Empresta logo e não espera voltar. Eu demorei a entender essa parte em relação a emprestar dinheiro para algumas pessoas. Né? Você empresta e fica naquela ali, marcando o dia. Você vai sofrer. Mas algumas pessoas. Não sei se você conhece algumas dessas. Eu conheço. Então, assim, se você emprestou, dá o dinheiro logo, que seu coração vai ficar livre disso. Porque se você ficar naquela pressão, não estou falando de questões empresariais aqui, né, gente? Questões empresariais aqui, a coisa fica um pouco mais complexa, até porque os valores não são esses. Né? Não estou falando para abrir mão de contrato aqui também não. Mas aqui é muito mais pessoal. O texto está falando de coisas mais pessoais aqui. Então, no pessoal, e a minha dúvida, minha luta, na verdade, não é nem o emprestar e o abrir mão, é que o sujeito volta. Passa algum tempo, volta o sujeito, volta a sujeito. E aí você fala assim, eu já emprestei 2, 3, 4, 5, agora não empresto mais. E quando você faz isso, parece que seu coração estremece. Você fala assim, mas Deus está me dando tanto, eu estou tão cheio, e eu estou aqui tentando entender no outro um certo mérito para eu emprestar de novo. E é o que está falando a palavra aqui. Para com isso. Então você tem que ter uma outra cabeça. Cabeça aqui é uma cabeça generosa. Se você vai doar, doa. Não é? E aqui ele está falando num contexto, gente, se você pensar o contexto também, a igreja sofria. A sociedade estava passando fome, gente. Esse era o contexto daquela época. Não é muito diferente hoje em algumas situações, né? Pessoas que vivem passando necessidades difíceis. Se você começar a querer estabelecer alvos, métricas, para o indivíduo pegar o dinheiro e emprestar de novo, você não vai emprestar. O problema é que o seu coração também pode não descansar. Se descansar, amém. Né? Mas é isso que ele está falando aqui, sobre esse desapego, sobre essa questão da generosidade e sobre você fazer a sua parte independente do mérito do outro. Alguém entende diferente esse versículo? Estou falando do versículo 42. Dá quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhes emprestes. Eu estou entendendo aqui, naquele contexto, de pessoas necessitadas de vida, pessoas que não tinham o que comer. Não é para o cara comprar ou fazer o upgrade do carro, não é? É diferente aqui. Não, quem é de família tem isso, né? O sujeito chega, eu vou trocar meu carro, você pode me emprestar? Eu falei, calma aí, emprestar é para trocar carro? Eu não troquei o meu ainda, né? Não, os parentes são os piores, ou não. Os parentes são aqueles que têm essa porta aberta, né, no nosso coração, e aí eles fazem essa forma. Ah, acabei de voltar da Europa, agora estou precisando pagar um vestido que eu comprei. Né? Aí é dureza, não é? Mas se a pessoa está necessitada do zero, e você está ali regulando ele ainda, você não pagou aqueles R$150 de ontem. E acontece comigo, gente. Você fica assim, deixa ele pagar os 150, que aí eu empresto 250. Já morreu já depois dessa. Entendeu? Pessoal, vamos para o fim então. Para o nosso texto de hoje, da vingança, o que Cristo chamou a atenção nossa aqui é de um coração que permite que a vingança habite esse coração. Né? É muito mais nesse sentido. O olho por olho, dente por dente, não funciona para nós. E o altruísmo cabe para a gente. Espera-se de nós uma atitude extraordinária. Não é? E nós temos a certeza de que o Senhor, nosso Deus, cuida, inclusive, dos nossos inimigos. Davi tinha essa certeza. Se a gente for ler os textos de Davi, Davi orava a Deus, entregava para Deus os seus inimigos. Senhor, leva os meus inimigos, porque eles podem acabar comigo. Então havia aí uma incapacidade dele de fazer algo contra os seus inimigos. E ao mesmo tempo, a gente vê Davi diante de Absalão, tudo bem que era filho,
mas diante de Saul também, não exercendo o seu direito de vingança, mas delegando para Deus essa atitude. Mantendo o que, gente? O coração segundo a vontade de Deus, porque isso é a verdade sobre Davi. Então tem aqui um exemplo prático para a gente sobre a aplicação desse texto. Davi, um homem que manteve seu coração ligado a Deus e soube diante de Deus entregar os seus inimigos. Que Deus nos ajude a entregar, né, esses inimigos que nos afrontam e dos quais nós temos a maior dificuldade. A irmã deu um exemplo aqui, mas é o exemplo de todos nós. Né? Não é só a questão sexual, não, é a questão pessoal, financeira. Você está 20 anos num lugar e o sujeito não te permite o seu próprio direito, te persegue e tira de você a sua carreira, a sua progressão de carreira. E alguns de nós vão cair, às vezes, em crises nessa situação. Mas se você cair nessa crise, o que nós temos de certeza é que Deus não nos abandonou e Ele tem conosco uma aliança eterna. Não é? Davi tinha essa convicção. Não é? Eu queria caminhar com vocês para o texto final de hoje, que está em 43 até 48, que trata sobre o amor ao próximo. Olha como é que esses textos estão encadeados, hein? Como é que a didática de Jesus era assim. Depois de te explicar como é que é a questão da vingança, agora dá para falar de amor. Porque se você não entendeu a vingança, você não vai pensar no amor. Se você não entendeu a não vingança, né? Que é a proposta do texto. Se você estiver ainda achando que a vingança pode habitar seu coração, você não vai amar ninguém. Então entenda a sequência do ensino de Jesus aí. Ouviste o que foi dito? De novo, olha como é que começa a frase. Ouviste o que foi dito? Ele está chamando a atenção de novo do que os fariseus haviam falado para o povo. Presta atenção aí. Bia, você chegou lá, né? Legal, obrigado. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Era o que estava sendo ensinado naquela época. Não é? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai para os que vos perseguem. Vamos parar um pouquinho aqui. Amar o inimigo? Mas tem umas coisas que a gente tem que pensar. Pensa bem. Quando você vai, olha só a perspectiva. Quando a igreja, IPLS, fala que vai abrir um ministério para visitar os presos são amigos da sociedade ou inimigos da sociedade? Perspectiva. Do ponto de vista de organização social, de respeito aos outros, eles são inimigos da sociedade. Ainda que eu tenha um irmão lá. O que eles fizeram não é de gente amiga da sociedade. Eu estou sendo generalista aqui, é claro. Estou colocando em perspectiva. Mas cabe à igreja ir lá socorrer eles. De uma certa forma, você está socorrendo alguém que fez algo para outra, tão grave quanto o que ela disse. Então parece que esses inimigos, de alguma forma, é diferente. Às vezes a gente aceita ajudá-los, mas quando é mais pessoal, a gente não aceita. Não é por aí? Porque quando eles estão lá no meio do presídio, você vai lá, você está fazendo isso. Quando você vai orar pelos políticos na Praça dos Três Poderes, de uma certa forma também. Porque algumas atitudes ali não pode ser de amigo, gente. Ou eu estou falando algo aqui fora da realidade. Algumas atitudes ali de homens que se levantam contra a sociedade em prol dos seus próprios objetivos, não deixa de ser inimigo. Então, assim, tem uma certa questão aqui para a gente pensar que a gente aceita o inimigo. A gente tem dificuldade quando o inimigo está ligado a uma questão pessoal. Não é verdade? Mas tem uma questão importante nesse texto, né? Qual seria a motivação desse riso? E aí é que é o elemento importante. Né? Qual que é a motivação do riso? É deter o inimigo? Não, porque ele já foi detido. É o que a gente estava falando agora. E você está rindo porque é a vingança que está no seu coração. Não é de detê-lo, porque ele já caiu. Não é? Então aí que vem a essência do evangelho. Não é? Então ele fala, odiarás... Não é isso. Né? Não é odiar o inimigo, é ir lá e atendê-lo. Não é? Amai os vossos inimigos e orai pelos os que vos perseguem. Tem um outro ensinamento sobre orar pelos que vos perseguem, né? Porque o Evangelho tem a proposta de restaurar o homem. De uma certa forma, nós também, todos aqui, éramos inimigos do Evangelho. De uma certa forma, alguns aqui falavam assim, ou os pais de vocês, alguns falavam assim, olha lá os crentes. Na minha época de criança, nós éramos muito mais perseguidos do que hoje. Não sei quem lembra disso aqui. Eu ia para a escola, os coleguinhas falavam assim, lá o crente, burro, ruim de bola. Eu era tratado assim, não sei vocês. Então havia inimigos.
E alguns que estão aqui na cadeira talvez fizessem isso. Então nós éramos inimigos. Percebe? Mas porque alguém deu uma chance para nós, nós viramos amigos. Não é verdade? Se todos nós aqui fomos alcançados, é porque missionários resolveram sair dos Estados Unidos, da Europa e vieram para o Brasil. Tinha um monte de índio aqui, índio português. Que também era índio. Fazendo o que faziam. Aliás, bem que eu vou ter agora, fui bem desonesto agora, né? Os índios não faziam tudo que os portugueses faziam de errado, né? Ou vocês concordam comigo ou não? Agora eu fui bem injusto, né? Os portugueses vinham aqui. Eu sou de Belo Horizonte, conheço Ouro Preto, Vila Rica, que foi a capital do estado, né? Você vai lá nas senzalas lá embaixo, você viu o que eles faziam com as pessoas lá embaixo, com os negros da África? Nem índio fazia aquilo com ninguém. Então, o amor de Jesus foi tão grande que pessoas de bem, estavam bem lá naquelas áreas maravilhosas de Montana, Estados Unidos, né? Do centro dos Estados Unidos, ao redor do Mississippi, lugares maravilhosos. O cara sai de lá, vem para essa floresta, só tem índio e português maluco aqui, e prega o evangelho, e nós todos éramos inimigos, e hoje somos amigos. Então tem essa visão do evangelho que nós somos chamados para alcançar os inimigos. Percebe que tem uma diferença aqui? Então orar pelo que vos perseguem, muitas vezes é expandir o reino de fato. É uma oportunidade de expandir o reino. Eu sei que a crise de Jonas é uma crise humana. Eu fui lá para Nínive, e chego em Nínive, esse pessoal aceita, provar dessas delícias do reino, eles não merecem isso. Nós nos vemos nessa situação às vezes, mas isso não é permitido para nós, como não foi para Jonas. Não é? Então, orai pelos que vos perseguem é uma das estratégias do reino, alcançar os inimigos. Eles um dia se tornarão amigos e vão estar sentados aqui, como foi o ladrão da cruz. Né? Se o ladrão da cruz foi alcançado, Jesus permitiu, então nós não temos como não acreditar e sonhar com alguém que possa ser alcançado. Difícil, gente. É para a igreja andar com Jesus mesmo. Senão ela para de acreditar na palavra de Deus. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons. Aí quando eu leio esse versículo, eu lembro do ladrão da cruz. O ladrão que foi salvo lá na cruz. Jesus veio e lançou o sol sobre todos. Sobre os justos e os injustos. Ainda bem, né, gente? Porque se não fosse assim, tinha salvação para a terra, ia ficar cada dia pior. O evangelho é a salvação. Se o evangelho não fosse voltado para justos e injustos, não tinha salvação, gente. Não tinha como pensar em levantar as boas novas, porque os caras já são injustos mesmo. Não merecem. O evangelho é para quem merece? Não é para quem merece. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazeis os publicanos o mesmo? E se saudardes sobre os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Então, nós somos chamados para viver extraordinariamente. Eu acho que a gente pode tentar resumir um pouco disso. Era o final ali que a gente ia fechar, era com essa questão. Nós somos chamados a viver um evangelho extraordinário. Um evangelho capaz de transformar o homem. Um evangelho que transforma inimigos em amigos. E nós somos prova cabal disso. Né? Eu não sou de família cristã, né, originalmente. Nós fomos alcançados porque alguém resolveu abençoar os amigos, os inimigos. Né? Gente que vai numa prisão para evangelizar, vai levar o evangelho a inimigos, gente. Inimigos da sociedade, pessoas que fizeram, de alguma maneira, contribuíram para a destruição e não para a construção. Ainda que sejam parentes, pessoas chegadas, de Bonhoeffer, né? É assim, se a gente pensar na proposta final desses textos, a igreja que de fato aguarda o Senhor, ou seja, pensa lá no céu, pensa quando o Senhor voltará, né? Que compreende os sinais dos tempos, ou seja, vê o que está acontecendo no dia de hoje, vê que o mundo jaz no maligno, que eu acho que uma das coisas boas dos últimos tempos no Brasil, e nós estamos vivendo aqui, é que a gente começou a identificar melhor os bons e os maus. Né? Os maus eram aqueles que faziam pequenos delitos. Esses eram os maus. Acho que hoje a informação está dando para a gente um nivelamento. Os maus não estão enquadrados em guetos, não são de cores definidas, nem de classes sociais claras. Eles não são de nível intelectual mais baixo.
Os maus não são de origens europeias, ou americanas, ou indígenas. Não são. Os maus estão em todos os segmentos, em todos os lugares. Até aqueles que estão na televisão, que estão nos lugares mais altos da sociedade brasileira, são os maus. Como diz aí não consigo falar o nome daquele juiz lá, aquele do Ministério Público lá de Curitiba, o Dalton. Ele falando assim, olha, o cara que pratica a corrupção, ele não mata uma pessoa, ele não permite o estupro de uma mulher. Permite o estupro de 1000 mulheres, porque o dinheiro da segurança pública foi roubado. Então nós estamos diante de inimigos de todos os lugares, não temos mais aquela clareza de um lugar específico. Mas a igreja que tem uma leitura correta dos sinais dos tempos, há de lançar-se a oração do amor com todas as forças da alma. Percebe que ao retomar o ensino do Sermão do Monte, parece simples a gente estudar, mas nós somos confrontados sobre a qualidade da nossa teologia e muito mais do que isso, sobre a qualidade da nossa prática. Porque o evangelho que está proposto aqui é um evangelho essencial, forte, que requer uma igreja forte, que requer uma dependência do Espírito Santo e da operação sobrenatural dele sobre nós. Essa é a percepção que eu tenho, eu não sei qual é a tua. Então não é uma questão de buscar legalização de nada, como era o caso dos fariseus. É sim, de um desafio, de não aceitar uma vida comum, baseada em apenas estereótipos e em propostas superficiais. O que o Evangelho traz, e a releitura do Sermão do Monte, é fazer a gente repensar o que nós temos vivenciado de fato, né? E quão dependente, quão carente nós somos da intervenção de Deus em nós, para a gente ser capaz de reproduzir o que Cristo propôs aqui para aquele povo, e propõe para nós hoje.